Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que ainda neste momento estão conosco, neste dia que fez o Senhor, dia 27 de junho de 2021. A todos vocês que têm nos acompanhado, a nossa gratidão, e também pedimos ao nosso Deus que o Senhor também esteja abençoando a cada um que estão conosco neste momento e aqueles que posteriormente possam estar vendo este vídeo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te agradecemos e te pedimos a tua presença, abençoando, Senhor meu Pai, o nosso louvor, que o teu Espírito Santo fala segundo a tua palavra em cada um dos nossos corações e todos esses que neste momento estão e aqueles que possam estar vendo este vídeo. Eu te peço a tua presença, não porque merecemos, mas porque o Senhor é Deus bondoso, Deus longânimo, Deus benigno, Deus salvador, e que ama, Senhor meu Pai, a todos aqueles que buscam a tua presença. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos por esta reunião. Amém. Então, graças a Deus por vocês que estão conosco, vamos iniciar os nossos louvores. São 3 louvores da harpa. O primeiro de hino de número 46. 46. Eu não sei se fica alto, aí vai ter que abaixar, né? Porque só se... aquele e o Anderson desliga o microfone para não sair na gravação aqui, que eu estou usando esse microfone e ele pega. 1, 2, 3. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformado já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém, então, Senhor. Graças a Deus que
estar sempre pronto por Cristo Jesus. Também. E no nosso dia a dia, estar sempre pronto para as adversidades da vida, que sempre aparecem. Muitas vezes nós não esperamos, mas é assim para todos. Uns mais, outros menos. A Bíblia diz que sempre estarmos atentos para os irmãos que sofrem em outras partes do mundo, ou próximo de nós, ou mesmo distantes, e muitas vezes sofrem mais do que nós. Então, estar sempre atento, sem receio no coração. E então, o Senhor é aquele que fortalece. 33 é o segundo hino da nossa harpa, que diz: com tua mão segura bem a minha, ó Senhor nosso Deus. Atenção. 1, 2, 3. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Cantamos um. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Amém, Senhor. Então deveria ser assim. Em tudo, buscar a presença. Pode ligar sempre a Kelly e o Anderson, pode deixar ligado. Eu sei que vocês cantam, tem voz forte, né, Kelly? E eu não sou cantor de quase nada. E eu menos ainda. Mas pode cantar. Ali o Julinho chegou por ali. A Simone, amém. Talvez. Amém. Isso. Boa noite. Kelly, tá aí, Kelly? Tá. Oi? Amém. Pode cantar. Não vai acordar os demais aí na casa. 30. Não sou meu. Ok? Hoje mesmo e para sempre. Amém. 1, 2, 3. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre, bom Jesus, sou todo teu.
não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Jamais meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu. Tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Jamais meu, a santifica tudo quanto sou Senhor. Da vaidade e da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, quando hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, deveria ser sempre assim, mas muitas vezes nós fazemos o nosso querer e a nossa vontade, o que, né? Não tem pecado quando você faz aquilo que você pretende fazer debaixo da permissão do nosso Deus, né? Ele não criou autômatos, e sim seres humanos com discernimento, vontade própria e livre escolha. Tá? A salvação é de livre escolha. Tem gente que quer e tem gente que não quer. Isso. Tem gente que aceita e gente que não aceita. Então, domingo passado, dia 20 de maio, nós vimos uma parte de Jesus, que é o alimento da alma. Então, nós sabemos que o corpo precisa de alimento, que é muito natural, e também o nosso corpo é formado de uma parte espiritual, que vem de Deus. E essa parte espiritual não adianta tomar iogurte, não adianta comer queijo fresco, não adianta nada disso, não resolve. Então, este alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, vamos dizer assim, só pode vir daquele que criou o nosso ser e sabe que dependemos também deste alimento espiritual. E o perfeito e melhor e único alimento espiritual é o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, daqui a pouco nós vemos, junto com os irmãos, uma parte final, o que é um assunto que todos nós conhecemos. É igual hoje, o irmão no culto da manhã falou, então tem um versículo que está em João 3,16. Eu dei uma bobeada aqui, tamanha. Quando ele falou 3,16, eu falei, olha, isso aí devia ter de cabeça e já saí falando de vez, mas eu ainda fui abrir a Bíblia para ver o que era. Viu como é que eu estava prestando atenção? Ou seja, João Deus 3, enviou seu filho amado. Mas às vezes a gente dá essa pestanejada. Então, Jesus, o alimento da alma. Então foi o que o irmão pregou e que a Kelly, que está conosco, também escutou.
Mas o nosso texto, então, da semana passada, como o texto de hoje, então, está em Mateus capítulo 4, versículo 4, na tentação de Jesus, que eu vou reler apenas para lembrarmos. Ó, a tentação de Jesus, ele disse, e ele respondeu ao tentador. O tentador aproximou-se dele e disse, claro, lá em cima está falando que é o diabo, não precisa falar de novo, né? Então o tentador apareceu, incitou ele, mas ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel, registrado então em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Deus permitiu, e Deus permite. Muitas vezes, eu hoje conversando com uma irmã, então Deus permite muitas coisas que eu não gosto, e que todos nós não gostamos. É permissão dele, mas com certeza ele tem um bom propósito, como digo eu, um propósito justo, santo e bom. E eu tenho que aceitar, não? Às vezes, eu não conheço nenhum... Se alguém conhece algum remédio que é doce, aí me avisa, viu? Eu só conheço... Todo remédio que eu conheço é amargo, azedo, ácido, não dá vontade de fazer nada. Então, purgante, óleo de fígado de bacalhau e por aí afora. Tudo, não? Só aquele que... eu até esqueci o nome, o senhor já fez questão de esquecer o nome. Biotônico Fontoura, sem fazer propaganda. Água com açúcar. Esse aí é claro. Mas graças a Deus, não? Depois continuaremos vendo então esse texto e tenho mais que agradecer a Deus por esta semana e alguns 2 dias atrás, então, na verdade, na sexta-feira, o pessoal da empresa falou assim, amarra aquela mercadoria lá. Eu falei, amarra a mercadoria para quê? Isso é lixo, coisa velha, vai jogar fora. Não, é que vai dar um vendaval, um tufão. Traduzindo para Kelly, que não está tão habituada com o japonês, é claro. E então esse taifu, como nós dizemos, e para os que estão vendo pelo vídeo também não tem obrigação de saber a linguagem japonesa. E essa tempestade, esse vendaval ou coisa semelhante, então sempre se forma no mar próximo do Japão, não tão próximo, mas próximo. E muitas vezes então ele vem em direção à ilha, aqui não é continente, é claro, do sul para o norte ou do sul para o noroeste. Mas eu falei, Senhor, desvia esse taifu para outro lugar, manda ele de volta para o mar, onde não tem ninguém, não vai fazer mal para ninguém. Aí no dia seguinte já mostrou logo cedo ele fazendo uma curva, e hoje então, pela misericórdia de Deus, não sei ali onde o Anderson está, mas aqui nem ventar, ventou. Eu estava preocupado, falei, vamos colocar os vasos para dentro porque vai ventar. Jabuticaba, né? Os vasos. Tem que enganar a patroa, né? Vamos colocar os vasos todos, que assim ela... tá fechado o seu. Então, né? Graças a Deus que o Senhor nos livrou. E não somente a nós, aqui estamos, mas tantos outros. E também tem abençoado esta nação desta forma, eu creio. Muitas vezes traz muitas mortes, muitas perdas materiais, muita tristeza, muita... Então, não vamos esperar ele passar aqui para depois agradecer a Deus que ele nos livrou. Eu prefiro que, se não é impossível, evitar que se formem esses taifu, esses vendaval, mas... Mesmo na semana passada aconteceu, né? Em outras partes do mundo. Então agradeço a Deus e peço ao Senhor que Ele continue, então, a proteger, a guardar todos que estão nesta nação, assim como os filhos do nosso Deus que estão em todas as partes do mundo. Vamos começar então com os nossos pedidos de oração, com
Irmã Maria e Nishimura. Yodai. A gente está bem, graças a Deus. Caso está falando que nós vamos tomar vacina, né? Dia 8, mês que vem. Dia 8. Amém. Então, Uma semana, né? isso. Primeira dose de vacina contra coronavírus dia 8, né? Então, ainda tem mais uma semana. Deus nos guarde, nos proteja, nos livre. Amém. Sintomas, essas coisas, porque eu tenho problema de alergia, né? Nossa. Bom, Leva a injeção, hein, Luri? Não, catara. Bom. Mas você é bem que é hospital, né? Mas você leva e mostra pro médico se pode aplicar. Melhor levar. Botei que na saída. Ai. Então, 15 minutos Esse é mesmo. observação no Toquini, tá dando choque anafilático às vezes quando dá. Deu em uma menina no hospital. Ah, é? Deu. Então eu vou levar sim. Leva e Amém. mostra pro médico, não aplica. esse é o e do irmão Antes de aplicar, você já mostra pro médico, tá? Ok, arigato. Ai. do irmão Nishimura, Maria. É esse? Beijo. Oi? Mas, graças a Deus, ainda o número está muito grande. Vou reunir, né? 500. Sambiaku. Sabe a Kurubu Junin, né? 260 pessoas. Amém. Infectados aqui em Tóquio, então a gente está evitando, né? Com a igreja. A gente está assistindo através de. Casos altos ainda de corona em Tóquio, principalmente na fase de 20 anos, né? Da população. Tem que, a gente depende de uns 3 trem para troca de trem. 3 para ir, 3 para São voltar. 6, né? 6, né? Volta 6. Mas viu pelo vídeo hoje, né? Foi tão bom hoje, do filho pródigo. Tá bom. Claro. Yokata. Ai, Simone, negashimasu. Kaoru. boa noite, Boa noite. A paz do Senhor, boa noite. Amém. Senhor. Eu queria só agradecer a Deus por tudo e pedir oração para todos que estão presentes hoje. Amém. Glória a Deus. Julinho é mesmo? Kaoru. Só um minutinho. É? A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, amado. Queria só agradecer, né? Ô, benção. E pedir orações para os que estão presentes e os que não estão presentes. Que não pode estar. Sim. Irmão Valdecir. Nos lembrando, aproveitando o irmão Valdecir, que não está conosco, a esposa, que já esteve conosco várias vezes. Luzinete. A irmã Luzinete, que está ausente, que está em São Paulo. A irmã Maria Sato, que está com seu comércio. E a irmã Ana Cristina, que também trabalha em hospital, em horários assim semelhantes ao do Anderson, que a gente tem que sempre perguntar para eles se eles vão trabalhar ou não. Que troca. Kelly Campos. Olá. Olá. Paz. Bom, agradecer a oportunidade, né, de estar Retornando ao Japão. de São Paulo, né, Brasil. E peço oração para a minha sobrinha daqui comigo, inclusive, né, estive com ela no hospital, teve alta, mas ela está aqui no pós-operatório. A outra coisa. Ontem também Deus deu livramento. Deus tem dado tanto livramento, nossa. Glória a Deus. Coisas. Essa semana tem sido uma semana meio. Um pouco assustadora, mas o Senhor tem guardado a tudo. Provações. Ontem meu tio estava trabalhando, eu não sei como que fala aí, mas maquita, sabe? Para cortar azulejo, para cortar Sim. que usa disco. Aham. Estava trabalhando, aí quebrou, soltou uma peça, voou. Meu Deus. Na boca dele. Foi um grande livramento. Que se acertasse na garganta, o olho, Ai, meu você Deus. sabe. Ele cortou a boca, né? Tomou uns pontos, mas Deus
Ai, meu Deus. Graças a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Graças a Deus. E oração para todos vocês, para que o Senhor possa continuar abençoando e usando vocês, né? Amém, Amém. amém. Kelly. Isso. Como chama a sua sobrinha que operou de apêndice? Como chama? Maria Clara. Maria Clara. Amém. Então, isso. Estamos orando, tá, Maria Tá bom. Clara? Uhum. Ela deve estar dormindo nesse momento, é claro. Amém. Anderson, onegaishimasu. Vamos sempre só agradecer. Anderson também. Amém. Agradecer porque Deus está sendo bom pra gente. Amém. Deus é bom, Deus é fiel. São os testemunhos desses irmãos, né, que estão conosco, sempre estão conosco e que sabem que o Senhor é que está no controle, o Senhor é que faz todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu creio que não somente esses que estão conosco, esses irmãos que algumas vezes estão conosco e algumas vezes não podem estar conosco. Então, que possamos orar em favor deles, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos familiares que estão próximos, nossos familiares que estão distantes. E se nos esquecemos de algum irmão, sim. Então, se nos esquecemos, com certeza o Senhor sabe das necessidades de cada um. Amém. 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 Então vamos orar junto com a irmã Mieko, com o seu pedido, o seu agradecimento, o seu pedido e a seu testemunho. É. O Anderson falou agradecimento, né, ao bom Deus, agradecimento ao bom pastor. Amém. Então, eu peço oração para a irmã Toda, né, que essa semana passada ela foi para fazer quimioterapia, mas como ela teve muitas reações, efeitos colaterais, como diz, náuseas, vômito, essas coisas, então o médico suspendeu esta quimioterapia. Eu falei que estamos orando para que ela continue a quimioterapia, porque com quimioterapia a taxa do valor lá do tumor está normal. E se ela para, começa a aumentar, falei para ela, né? Pelo hospital onde eu trabalho, né, com essa menina, a Wakai-san, que realmente pediu demissão, tá uma polêmica, todo mundo querendo saber o porquê para melhorar o setor, né, assim. E a irmã Nonaka, né, que vai completar 92 anos, ela tá com a taxa da função renal alta e ela tá assustada porque o médico falou que precisaria de fazer hemodiálise. Mas em um mês ela vai suspender um remédio, né? Porque acha que o remédio que está intoxicando o rim. Toma 6 remédios. Você imagina uma mulher de 92 anos, né? Então vamos orar para ela. Ela está muito, muito assim, insegura. Ela fala com todo mundo, pede informação para todo mundo, mas eu falei, aquieta-te, que nós vamos orar e todo mundo está orando por ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, Ó Senhor, meu Pai. oramos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, meu Pai querido, esses meu são Deus, os em seus nome de filhos, Jesus, Senhor, meu Deus, e que sabemos que o Senhor tem um Ó cuidado, Senhor, meu Pai não querido, somente meu desses, Deus, te mas dos familiares de cada um, agradecemos, ó Pai, que Senhor, aqui meu Pai está querido, nesse a momento, cada um, Senhor. aos Deus, familiares que irão daqueles também que têm nos depois, acompanhado, Senhor, que nos meu Pai ouvem, querido, que nos que veem, será Senhor, meu Deus, assistido no meus virtual, familiares Senhor, meu Pai ali em São querido, Paulo, meu na Deus. Vila Sônia, no Taboão da Ó, Serra, Senhor, no meu Pai Embu, querido, Senhor, meu só Deus, temos que agradecer, e Senhor. hoje, Louvado seja, Senhor. com o Senhor nosso abençoando bom pastor, a cada um, Senhor, meu Pai querido, meu Deus. desses livramentos, ó Tu Senhor, que conheces, temos tu visto, sabes esses pedidos desses de oração, livramentos também que Senhor, temos ouvido de através da hoje, nossa irmã Senhor, Kelly. meu Pai Ó Senhor, meu Pai, Ó, nós Senhor, te do livro louvamos, nós te também, do bendizemos, te caderno de agradecemos, oração, porque onde sabemos estão que Tu és um Deus registrados vivo, sempre todos os presente. pedidos de oração, Muitas desde o vezes início não do presenciamos, nosso não culto, vemos, Senhor, meu Pai Deus, querido. a ação Ó, de Tuas Senhor, poderosas mãos. Muitos não estão Mas, conosco, Senhor, meu Pai, mas Tu devemos sabes, reconhecer Tu que é o Senhor que conheces, está Senhor, trabalhando a em cada nosso um, favor. Senhor. Ao Muitos Julinho, o seu lar, a sua retornaram ao teu família, país, ao Senhor. seu local de trabalho, Muitos continue abençoando, continuam guardando, neste protegendo país, e livrando. Senhor.
no nome do teu Cada filho Jesus, Senhor, Senhor, meu Pai Deus. querido, abençoando, Assim como o Senhor. lar e os familiares Em nome do de Anderson, da Jesus, Keiko, meu o seu Pai local querido. de trabalho também, ó Deus. Ó, Que o Senhor, Senhor meu Pai esteja querido. guardando esse teu filho, Pela vida da dando irmã sabedoria, toda. Senhor, meu Deus, meu ali Pai naquele querido, em local nome de trabalho, Jesus, que te muitas entregamos a vezes, ti, Senhor, Senhor, meu Pai Deus, querido. tem Pelo hospital dificuldades, onde eu trabalho, tem Senhor, momentos pelos difíceis, chefes, mas o Senhor com certeza pelos colegas tem dado a de vitória, trabalho, Ele é de pela coração agradecido, esta Pai. pessoa, o Acaiçã, E nós te Senhor, pedimos meu Pai continuamente querido, a tua meu Deus. presença nesse casal, Pela vida, assim como os Senhor, familiares da do Donata, Anderson e da Keiko Senhor, que meu estão Pai querido, em no tuas Brasil e mãos aqueles familiares da entrego, Keiko Senhor, que meu estão Pai querido, em nome aqui no de Japão. Jesus. No nome Pela do teu vida Filho do Jesus Cristo Cazu, também, da Luz, nós te do pedimos, Anderson, Senhor meu Deus, em Keiko, favor Senhor, os que não estão dos presentes, familiares o da Kelly, Valdecir, a esposa, dessa sobrinha a dela, ó Ana, Pai, Ana Senhor, Clara, a família Senhor meu da Deus, Lucinete, os da irmã pais, Marli, irmãos, a do cada um, Geraldo, dos Senhor, filhos, meu Pai dos querido. familiares todos que Agradecemos estão pela ali vida no da Embu, Kelly, Senhor meu da Deus. Maria Clara, Ó Senhor, acampa meu os teus Pai anjos ao redor deles, continua a E a guardá-los, a família, livrá-los Senhor, a grande e dá a família, vitória a Senhor, esses meu teus Pai servos querido. que servem a ti, Senhor pelo meu Deus, livramento, de Senhor, muitos do e tio muitos da Kelly, anos. Senhor, E com do coração trabalho, fiel, nós te Senhor, pedimos, meu Pai Senhor querido, Jesus. meu Deus. Ao irmão Nishimura, Oh, Senhor meu Deus e Senhor, Pai, que está ali em pela Tóquio, área de oração, risco, Senhor, do irmão mas o Senhor Roberto tem fortalecido o também, coração Senhor, dele, meu Pai assim querido, como o meu coração da irmã Maria, Pelo para Caô, estarem, Senhor, Senhor meu e a Deus e Pai, Simone. ouvindo a tua palavra, Senhor, os atentos, filhos, Senhor meu Deus, à Senhor, tua voz. Sofia e o No Noah, nome só- de Jesus, só nós te temos que pedimos a tua presença agradecer, naquele Senhor, lar. em nome Ó de Senhor, pela Jesus, irmã meu Pai toda, querido. Senhor meu Pai, pelo pastor, Oh, e Senhor. tu, por Isso, sua esposa, Senhor meu Deus, que Oh, já está Senhor. com idade avançada, cada dia com mais dificuldades em caminhar. A irmã Nonaka também, que com idade avançada, tem se decidido, Pai, por tomar esta vacina. E nós te pedimos, Senhor meu Pai, alegra aquele coração que passa por dificuldades, por ansiedade, por dores, muitas vezes, Senhor, por incertezas, ó Pai. Mas, Senhor, o Senhor, ser com ela, ser com os familiares dela, Senhor meu Deus. E nós te pedimos a tua presença, não porque merecemos, Senhor meu Deus, mas porque tu és Deus justo, santo e bom, Deus fiel. A irmã Luzinete, que não está conosco, também serva de Deus, que tem nos acompanhado, tem nos auxiliado. Nós te pedimos a tua presença ali em São Paulo, ali em Santa Catarina, aonde estiver ela, o seu esposo, os seus familiares. Continua guardando, protegendo e abençoando, ó Deus Santo, no poderoso e santo nome do teu Filho Jesus. Todos esses pedidos aqui dirigidos a ti nesta noite, nós te bendizemos, te agradecemos e te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu queria deixar uma coisa clara, que a irmã Nonaka, com 92 anos, com esse problema de disfunção renal, não foi por causa da vacina. Ela tomou a primeira, sentiu mal, o médico falou para tomar a segunda dose. Claro, ela enfraqueceu da primeira e da segunda também. Mas a função renal já estava com Já tava alterado já alterado. antes da vacina, né? Antes da vacina. E tomou. Então, não é a vacina que piorou ela, tá bom? Deixa bem claro, tá? Mas como eu tinha dito anteriormente, né, até eu ainda falei com a irmã Mico de novo, né? Isso é uma decisão de cada um e ela decidiu, então, vacinar-se. E agora, então, ela está mais preocupada com a vacina, com os efeitos, ou seja, é igual eu. No caso dela, eu não sei, mas no meu caso eu não entendo nada de medicina, então eu penso que a dor aqui pode ser do rim, mas às vezes é de outro lugar que não tem nada a ver. Ou semelhante dor em diferentes lugares. Então, ela, apesar dela ser enfermeira, mas muitas vezes ela possa pensar... Quando é na pele, né? Claro, quando é no próprio couro, aí a coisa até muda, a ciência até modifica. Mas ela está aflita, mesmo porque, né, com essa idade avançada, com certeza as preocupações aumentam. Mas não estejais ansiosos por nada, o que é difícil, mas não é impossível. Ah, bem. Então, vamos juntos ver há alguns minutos este tema, juntamente com todos aqueles que amam a palavra de Deus. Então, no domingo anterior, nós tínhamos visto que Jesus não excluiu o alimento do corpo. Então, um alimento e o outro alimento são necessários, tanto o alimento para o corpo
como o alimento para o espírito, a alma. Lembrei-me de um versículo que diz, desculpa, olha os passarinhos, né? Então olha os pássaros e Deus os alimenta. Então também eles necessitam de alimento, um reconhecimento, né? Devemos reconhecer que nesta passagem também todos precisam do alimento. E comentei também que cuidar do corpo, não que não adianta nada cuidar do corpo. Paulo disse que para pouco, tem pouco aproveitamento. Ele não falou que não é para fazer, mas tem pouco aproveitamento o exercício físico. Ele não falou que não é para fazer. Eu sempre falo com a irmã minha, vamos jantar e vamos dar uma caminhada. A minha caminhada é no máximo 500 metros. Gostou da caminhada? Não. Isso não é caminhada, isso fica em casa, então. Mas, eu sempre dou uma caminhada aqui no quarteirão, não tem subida. Claro, é mais de 500 metros, mas... Então sempre ajuda. Não é desnecessário. Agora, comer demasiado à noite, com essa idade, e daí anestesia e vai para a cama, também é o cuidar do corpo que nós não estamos obedecendo. Porque cuidar do corpo, sim, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, cuidar do corpo, que é a nossa obrigação, né, é necessário, mas não adianta cuidar do corpo, deixar o corpo saradão, como nós dizemos, e o espírito está morto, ou a pessoa está longe de Deus. Não vai resultar em muita coisa, ou em nada bom. Então, para mantermos o espírito vivo e ativo dentro de nós, porque nós sabemos que aqueles que receberam a Cristo têm o Espírito Santo, não é o meu espírito. Todo corpo tem um espírito, não é esse. É o Espírito Santo de Deus, que o mundo não conhece. O leigo não tem, o ímpio não tem, o nécio não tem. É aqueles que reconhecem que necessitam da salvação que há em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, que habita entre nós e que vive em nós, e que o mundo não conhece porque não entende e não vê. Não estou dizendo isso por mim, está registrado na palavra. Com certeza vocês sabem. Então, este alimento, nós precisamos alimentar esse Espírito Santo que está dentro de nós. Como eu disse, não adianta comer feijão, carne ou yakisoba. Você tem que se alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. Como é que eu vou me alimentar com a palavra de Deus? Já vai acabar. Ler a água, né? Ler e meditar na palavra. Não é ler a palavra de Deus, leitura dinâmica. Não é um capítulo por dia, nem por semana, nem por mês, nem por ano. É uma leitura que vai me chamar a atenção e eu vou meditar. Não entendi isso. Vou procurar na internet. Eu vou procurar alguém que tem mais conhecimento. Chamo o irmão A ou o irmão B e falo: o que você pensa? O que quer dizer esse versículo? Então isso é meditar na palavra, não é ficar em casa de braço cruzado olhando na Bíblia para ver se um anjo vai trazer aquela mensagem que você quer que ele traz. Não vai aparecer isso. Na minha vida nunca apareceu. Eu tenho sempre que procurar e ler alguma coisa. Então, meditar na palavra de Deus, evidentemente, orar para se comunicar com o Senhor, que eu já tinha dito, e estar ligado ao corpo de Cristo. No momento não podemos estar ligado ao corpo físico de Cristo ali na igreja. Hoje de manhã estivemos, eu creio que aquele, os irmãos que estão no Brasil, têm essa possibilidade, mas muitas vezes, como disse a irmã Maria, tem que tomar 3 trem para ir, 3 trem para voltar, da casa dela até aqui, precisa ter discernimento também. Então, numa área contaminada, não é bom ficar circulando. Deus nos dá o espírito de discernimento, não é esse espírito de temor também, mas também eu tenho que ter discernimento. Eu não vou ficar andando para cima e para baixo se eu posso assistir o culto da minha poltrona em casa. Mas nós, graças a Deus, é próximo, nós estivemos lá. Então, e vai de carro, ou vai
sem aglomeração. São duas meninas e eu no carro, né? A mais nova é essa que está do meu lado aqui. Então, 72. essas coisas nos alimentam e nos fortalecem. Por que nos alimentam e nos fortalecem? Fortalece porque aproximam de Deus, que é a fonte da vida, que é o que eu tinha dito. Mas, olhando alguns versículos que eu tinha passado para os irmãos, o primeiro deles está em Lucas, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, não são muitos, são 3 textos, não? Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Poderia citar os versículos, mas eu não gosto muito de citar o versículo, eu tenho que ler. Assim eu aprendo também. Capítulo 12, versículo 29, 30 e 31. Se falar que não conhece, não? Claro que é muito conhecido. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não falou que não é para trabalhar, para obter o seu salário para se alimentar. Falou para não buscar o alimento ansiosamente. O ansioso é aquilo que já ultrapassa o normal. Então é como eu sempre falo. Eu sou muito ansioso. Às vezes eu fico tão ansioso que a coisa nem acontece e eu falo, mas por que de novo eu fiquei ansioso? O Taifu nem passou por aqui. Então, mas orar a Deus sim, para que Ele nos livre. Não tem nada demais, isso não é ansiedade. Então não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso. Por quê? Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Então eles correm e nós também. Mas não ansiosamente. Ou seja, a diferença está em que um pode estar, como a gente diz, arrancando os cabelos para obter uma coisa que nem é para mim, e o outro irmão tem. Então eu tenho que saber todas essas coisas. E também, o Pai, o Senhor sabe que nós precisamos dela. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém, então, Senhor. Jesus dizendo que era para buscar as coisas de Deus, o pão, o alimento que é necessário para a vida cristã, para a vida espiritual, para que não venha a desfalecer na vida espiritual. Então, a pessoa está com uma idade avançada, ela sabe que o corpo dela tende a ficar cada vez mais fraco, assim como o seu e o meu cada vez vai ficando mais fraco. Mas isso é natural? É natural. Tem como evitar? Pode dar uma enganada, mas esse é o final de todos. Agora, o espiritual não. O espiritual pode estar genki, pode estar 100% todos os dias, independente da idade física. Por isso é que eu tenho que estar sempre em contato com o Senhor. Não interessa se eu tenho 25, 30 anos, 50, 92. O espiritual não depende do corpo físico. O corpo físico depende do espiritual. Mais 2 versículos que estão no livro da frente. Mateus, Marcos, Lucas e depois João. João, capítulo 6. Também versículo conhecido, mas só para lembrarmos do que Jesus disse. Em João, capítulo 6, no versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35, Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Por que nunca terá fome? Não terá fome porque esse alimento é espiritual, e esse alimento espiritual é contínuo. Se afastou de Deus, vai sentir fome. Mas está escrito, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Vinha. Ele vinha a mim, mas depois ele se desviou para as coisas do mundo. Evidentemente, entristeceu o espírito ficou em segundo plano. Então, não é erro da palavra. É consequência dos nossos atos errados. Então, aquele que vem a mim, aquele que está sempre constante,
procurando a presença do Senhor. Ah, eu vim e aceitei Jesus há 40 anos atrás, não precisa mais. Ah, não é isso. Tem que estar aceitando Jesus todo dia, procurando a presença dele todo dia, em qualquer situação. Principalmente quando você vê o perigo e pede um livramento. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, duas necessidades básicas do corpo. Tem outras? Tem, mas essas, fome e sede, escutar, ver, sentir, tantas outras necessidades, mas essas duas. Então, 35, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus estava afirmando que ele veio dos céus, desceu dos céus e é o pão vivo. Né? O que é diferente do pão que nos alimenta o nosso corpo físico. Desculpa, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Sim, não tem nada errado nesse versículo. Este pão é a minha carne. Bom. Que eu darei pela vida do mundo. Então, aí ele está falando dele mesmo. Então, este corpo que eles estavam vendo era aquele corpo que o Senhor ia entregar na cruz em nosso favor. E aquele que receber este pão, como nós fazemos na nossa Santa Ceia, esse então não vai ter fome e nem sede espirituais. Fome e sede vai continuar tendo, enquanto for ser humano. Só no céu. Lá não tem 7-Eleven. 57, versículo 57 do mesmo capítulo. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, vive do Evangelho, se alimenta no Evangelho, vive do Evangelho. Se alimenta de tantas outras besteiras que tem por aí, que a internet é uma bênção, mas é uma maldição também. Então, se alimenta daquilo que é agradável a Deus, viverá para sempre. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, fazendo o propósito que agrada a Deus. Este é o alimento original. 58, ainda do mesmo capítulo. Então, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, ele disse isso enquanto ensinava na igreja, na sinagoga, que com certeza era o local aonde todos os que confiavam na palavra do Senhor estavam ali atentos para ouvir a palavra da qual ele tinha, que era com sabedoria e com, evidentemente, autoridade. E voltando no capítulo 4 de João, na minha Bíblia 2 folhas para trás, estávamos no capítulo 6 de João, no capítulo 4, do versículo 31 ao 34. Capítulo 4 de João, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Que será? Alguém trouxe um bentô para ele? Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, o nosso alimento, sendo um alimento espiritual, ele vai me dar forças, o quê? Física. Vou ficar genki. Tenho 95 anos, vou ficar genki. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele vai me dar forças espirituais para suportar a fraqueza dos 95 anos. É isso. Então, esse... O Espírito vivifica. O Espírito vivifica, sim. Não fale que a letra mata. Então, o Espírito vivifica. Então, nesse versículo 34,
ele diz: a minha comida é fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou. Isso é que o mantinha, evidentemente, ativo. E é assim o que deve manter o cristão também ativo. Esta vida espiritual sadia também está condicionada, então estava condicionada a congregar, a ler a palavra, a estar junto com os irmãos, a estar orando, mas também está condicionada à nossa obediência à palavra de Deus. No livro de Gênesis, logo no começo, evidentemente, Adão tinha um relacionamento correto com Deus. Até... Então, com este relacionamento correto que Adão e sua esposa tinham com Deus, era de ter uma vida eterna aqui na terra. Quantos anos Adão viveu? Eu sempre falo, depois que ele pecou, porque antes dele pecar, eu não sei quantos anos ele tinha. Eu, pessoalmente. Então, quer dizer que ele morreu com 900 anos e pecou com quanto? Com 500? Eu não sei. Eu, pelo menos, não sei. Então, eu suponho que ele já tinha um relacionamento com Deus de não sei quantos anos. E depois que ele pecou, então a primeira coisa que ele fez foi quebrar esse relacionamento correto com Deus. Continuou tendo um relacionamento com Deus, mas incorreto. Tudo por causa dele, não por causa da parte de Deus. E esta garantia de uma vida eterna com ele ficou prejudicada. Não vou dizer que Adão foi para o inferno. Nem vai, nem deixa de ir. De forma nenhuma, Mas apenas para nos ensinar que esta vida eterna depende de um relacionamento correto com Deus e obediência à palavra de Deus. Então aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não achei esse versículo na minha Bíblia, não. Cai no pecado aí de cabeça que você vai ver o que vai acontecer. Então, sempre tomar cuidado de manter esse relacionamento com o Senhor. Então, a palavra de Deus também, essa leitura, essa prática, promove o crescimento espiritual. Eu peço oração para o Senhor me dar um crescimento espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos só ler este último versículo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Bem conhecido? Sim, bem conhecido. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em o quê? Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É o que eu tinha que fazer, mas não faço. Esse é Deus fazendo, O Senhor Jesus. Então, ninguém nasceu grande, todo mundo nasceu pequenininho. E ele, então, semelhante aos homens, se fez semelhante aos homens, ia crescendo em estatura. Ok? Estatura, crescer em estatura, alimento espiritual. Não, alimento físico, alimento natural. Estatura, sabedoria. Sim, sabedoria. Este é através da palavra, através de buscar o Senhor em nos dizer, faço ou não faço? Vou para a frente ou vou de marcha ré? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Isto demonstra sabedoria. O princípio da sabedoria. Está lá. O temor do Senhor, buscar ao Senhor, confiar no Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Depois vai crescendo também, porque é dinâmico. E graça diante de Deus e diante dos homens. Então, diante de Deus e diante dos homens, nós temos que crescer. Não é parado. É algo que vai crescendo. De vez em quando a pessoa cresce. Nós sabemos que muitas pessoas estão diante de Deus. Muitos nasceram e cresceram, como nós dizemos, num berço cristão, num berço evangélico, e depois está roubando, matando e fazendo tantas outras coisas. Culpa do evangelho? Não. Culpa do alimento espiritual? Não. Ele que não se alimentou corretamente. Então a culpa é só e exclusiva de cada um de nós.
Então, essa palavra de Deus promove, sim, o crescimento espiritual. Se não houver crescimento espiritual, eu vou ficar sempre um anão espiritual. Eu escrevi aqui um nanico, um anão espiritual. Foi o que Paulo disse. Vocês já deviam estar comendo arroz, feijão, uma picanha e etc. Mas vocês estão tomando leitinho ainda. Tem que dar leitinho para vocês porque vocês ainda não cresceram. Paulo disse. Então tinha e tem na igreja em todo lugar aquele Está no beabá. no beabá espiritual ou no criança espiritual. Não é essa a palavra exata. Então ele é uma criança espiritual que não pode ainda se alimentar com uma palavra mais forte. Ele se escandaliza. Ai, essa palavra é muito forte. É natural. Isso tem. Independente da idade que o cristão tem de igreja. Então, a palavra nos fortalece. Ainda em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, diz: o menino crescia e se fortalecia. Ainda em Lucas, capítulo 2, versículo 40. Nós lemos no 52, mas volta no 40, é no mesmo capítulo. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E ele praticava a graça de Deus. O que eu tenho que fazer e recomendar para todos, porque sempre funciona. Por isso que eu recomendo. Assim como o alimento físico eu também recomendo. Fez bem para mim, eu recomendo. Então, ler a palavra, adquire o conhecimento. Adquirindo conhecimento, a pessoa ganha sabedoria. Vamos pensar nada de Bíblia, vamos pensar no normal. A pessoa adquire conhecimento, não estuda nem rongou que nem eu, se lasca. Estuda um pouquinho, já fica com o nariz empinado. Não são todos, claro. Então ele já ganha sabedoria, já ganha um lugarzinho melhor na empresa. E com isso fortalece a pessoa, ela passa a se fortalecer. E assim também na vida espiritual. Adquire o conhecimento da palavra, ganha sabedoria, crescimento espiritual, fortalece o cristão. Ok? Então, concluindo, né, sabemos que sempre o inimigo quer nos derrubar, quer evitar que nós vamos nos alimentar corretamente desse alimento espiritual, mas ele sabe que também, quando nós vamos tentar nos relacionar corretamente com Deus, para que eu vou buscar me relacionar corretamente com Deus? Para vencer o inimigo. Uma das funções que Davi sempre falava é para vencer o inimigo, tanto o inimigo físico que ele tinha, como o inimigo espiritual. E Jesus também venceu o inimigo. Não está pensando que Satanás ia dar mole para Jesus. Ele sabia, ele tinha certeza que aquele era o Filho de Deus. Mas ele falou, não, vamos tentar derrubar ele de qualquer jeito. Eu sei que nós vamos perder, mas nós vamos continuar. O Satanás e a sua turma. E também ele vem contra nós. E muitas vezes derruba e vence, e a gente sabe, né, que não aconteça com nenhum de nós. Então, para vencer o inimigo e as suas armadilhas. É para isso que eu preciso do alimento espiritual. Amém. Não é para como é que se diz? Para ser melhor do que outro cristão. E sim, para vencer principalmente o inimigo. Então, precisamos crescer e nos fortalecer na palavra, é o que Jesus disse nesses poucos versículos que nós vimos, então, nesta noite. Agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. E espero que possamos continuar o nosso relacionamento com o Senhor sempre mais e mais. Uns com mais frequência, outros com menos frequência, com mais ardor ou com a chama mais acesa, outro mais respeitando os limites de cada um. Não tenho nada contra. Diferentes culturas, diferentes situações, e diferentes dificuldades, diferentes provações, tudo é diferente para todos, mas o Senhor é o mesmo. Amém. Então vamos orar para que o Senhor esteja conosco. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra, porque ela é que tem nos fortalecido.
Sem a tua palavra, nada somos, nada podemos fazer, não temos direção, Senhor meu Deus e Pai. Como cantamos, não sou meu. Por Cristo salvo que por mim morreu na cruz. E nós pertencemos a Ele. Mas para pertencer ao Senhor, estar ligado com o Senhor, nós precisamos obedecer a tua palavra que nos ensina para orarmos, para estarmos congregando juntamente com outros irmãos de mesma fé cristã. Nós te bendizemos e te agradecemos por esta oportunidade desta noite e por todos esses que possam estar vendo este vídeo em um dia vindouro. A cada um desses que estão conosco, que sempre nos auxiliam, sempre nos ajudam e sempre nos fortalecem a estar diante da tua palavra. Abençoa o lar, abençoa a família, por misericórdia, coloca as tuas mãos abençoando o trabalho das mãos de cada um desses teus filhos. E seremos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que por nós morreu na cruz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém. Parou a gravação. 1 hora e 1 minuto. A Maria Clara evangélica.